Você começa a ter pessoas assim, começa a te dar um fôlego de esperança, né? Você vê em El Salvador, a situação de El Salvador. Em 2017, eu fiz um curso nos Estados Unidos sobre terrorismo e organizações criminosas transnacionais. Muito legal. Foi um curso bancado, inclusive, pelos Estados Unidos. Fiz esse curso em Washington. Assim, na época, um dos focos de estudo principal eram as maras, eram as pandilhas que tinham em El Salvador. Era um dos países mais perigosos do mundo, com taxa de homicídio, acho que de mais de 150 para cada 100 mil habitantes, que é uma coisa assustadora. Surreal. Hoje, é menos de 0,5 por cada 100 mil habitantes. Você fala, gente, o que aconteceu com El Salvador? Como é que o cara conseguiu reduzir a criminalidade? É um dos países mais seguros do mundo, El Salvador. Cara, se aconteceu com El Salvador, por que não pode acontecer com a gente? Mas o grande lance é que quando eu sou doido para ir em El Salvador, né? Toda hora eu fico botando pilha na galera. Gente, vamos em El Salvador. A gente tem que entender, né? Exato. O que aconteceu? Mas o que eu fico, de uma coisa eu tenho certeza: nada do projeto vai dar certo se você não tiver um judiciário fechado com segurança pública. Porque assim, tudo que... E quando eu falo judiciário, não são os juízes, não são os tribunais. Quando eu falo de judiciário, é especificamente o Supremo Tribunal Federal. A gente tem, na minha concepção, a pior corte em toda a história do Supremo Tribunal Federal. Então, eu que estou falando isso, não é responsabilidade de vocês, não. Então, assim, eu estudo muito a respeito do Supremo Tribunal Federal. Eu fiz uma evolução histórica do Supremo Tribunal, desde a primeira Constituição, 1891. Assim, é assustador. É uma mudança tão radical, tão estranha. Sabe, princípios que, todo estudante de direito aprende no primeiro período, né, que, você não pode aplicar analogia em Malamparte. Eles pegam uma lei de racismo, colocam homofobia dentro da lei de racismo por questões ideológicas, tem nada a ver com o tipo penal do racismo. Ninguém aqui está querendo tratar mal uma pessoa pela sua opção sexual, mas eu não posso transformar isso em crime porque uma posição ideológica quer. E o Supremo, ele tem decisões tão absurdas que, por exemplo, muitas vezes, ou quase sempre, ele enxerga a inação do legislador como uma negligência. E não é. A inação do legislador é uma vontade do legislador. Por exemplo, você tem a previsão no Código Penal das possibilidades do crime de aborto, né, da realização do aborto. Em caso de estupro, aquelas coisas todas. Se o legislador não quer ampliar essas hipóteses, é porque ele está dizendo, tá bom assim, eu não quero mexer. Para o sistema jurídico penal brasileiro, o aborto tem que ser desse jeito, nessas hipóteses aqui. Eu não tenho que ampliar. Aí o Supremo acha que isso é uma omissão do legislador, porque a ideologia dele quer ampliar as hipóteses de aborto. Mas a inação do aborto é uma ação, é uma resposta. Falar, amigo, não quero mexer. O aborto só vai acontecer nessas hipóteses. E ponto. Acabou. Mas assim, tudo o Supremo quer mexer achando que a ideologia dele é mais correta. Então a gente está vendo, né, principalmente as decisões do Alexandre de Moraes, né, naqueles inquéritos lá da Covid, que a gente, né, até fiz um artigo, tem um livro chamado Inquérito do Fim do Mundo. Esse livro eu li, até compartilhei com alguns colegas. Sensacional. Foi o senhor, a Ludmila Lins e outros autores lá. Né, a turma que estava meio que inconformada com isso, porque é engraçado, né, quando eu estava Lava Jato, eu vi um monte de colega, né, se auto-intitulando garantista, batendo no peito, não, isso é um absurdo, Lava Jato, né, nós que somos garantistas não podemos permitir uma coisa dessa. Garantista enquanto um monte de político corrupto, safado, nojento, estava sendo preso. Aí todo mundo é garantista, né? É engraçado que quando a pulseirinha de ouro se transformou em pulseira de aço, aí a casa caiu, né? Enquanto o cara estava lá no bem bom, ninguém falava de garantismo, estava tudo ok. Enquanto, né, o miserável, o pobre, sempre continua, que é o nosso público-alvo, né? Estava sempre no padrão sendo preso, ok. Foi só o cara de classe média, média alta, meter uma algema no pulso dele para mudar tudo. Aí já vem a súmula vinculante número 11, né? Tendo que justificar o uso de algema. Que justificar o uso de algema, rapaz? Você tá louco? É necessário o uso dela? Cara, assim, são coisas tão absurdas, que eles pegam um padrão policial e transformam aquilo ali como se fosse ofensivo à dignidade da pessoa. Você não sabe quem você está prendendo. Tem um amigo, hoje ele é desembargador,
Mas tem um amigo que, na época, no Rio, ele era policial civil, e ele foi prender, aí, não foi nem ele, na verdade, uma equipe da delegacia dele foi prender um senhor por falta de pagamento de pensão alimentícia. Assim, aparentemente, o cara que deixou de pagar a pensão de alimentos, ele não tem nenhum risco com relação a essa pessoa, né? O cara deixou de pagar aquela coisa toda. Pegaram na época, não sei se nem vocês vão lembrar disso, vocês são novos pra caramba, na época que a gente tinha no Rio a Joaninha, lembra da Joaninha? Você já ouviu falar em Joaninha? Não lembra não? Você não deve ser novo pra caramba. Eu sou Joaninha era o Fusca, que era pintado de preto e branco. Aí a galera do Rio apelidou o Fusca da polícia de Joaninha. Ah, sim. Então o Fusca no Rio era chamado de Joaninha. E aí pegou o camarada, colocou no banco de trás, e o policial, estavam 2 policiais, o cara deixou a arma embaixo da coxa. Aí o que o cara fez? Como ele foi retirado do prédio e os vizinhos vendo, aquela situação de constrangimento, o cara ficou tão constrangido de ter entrado na viatura, ele tirou a arma do policial e deu um tiro na cabeça. Surtou. Dentro da viatura. Então, assim, o que acontece? Você não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. A algemação é um padrão. Então, imagina, teve uma crise numa agência bancária. Né? Você não sabe quem é o perpetrador. O cara foi lá praticar um roubo a banco, tá aquele tumulto todo, a polícia é chamada, né? A polícia entra, rende todo mundo. Meu irmão, você vai render, você vai algemar, né? Assim, com todo exagero, desde a veinha cadeirante, né? Até o cara mais vai render todo, vai algemar todo mundo, você não sabe quem é quem, pô. Sim, exatamente. Sabe? Então depois, não estou ofendendo a dignidade de ninguém. Depois eu vou fazer uma triagem, pô, meu irmão, você me perdoa, mas, sabe, é um procedimento padrão, isso é normal, isso acontece com todo mundo, ninguém aqui, né, quis te humilhar, não é isso, mas é para sua própria segurança, para nossa segurança. Acabou. Aí vem uma ideologia absurda, porque os caras de classe média, média alta estavam sendo presos, e mudou tudo, já mudou o padrão todo. Ah, agora não pode. Agora para o delegado prender, para a polícia prender, tem que justificar, e por quê? Assim, então a gente vai vendo, cara, ao longo dos anos, o Supremo destruindo a polícia de uma forma assustadora, até que culminou com a DPF 635. E acabou provocando ali no Rio de Janeiro ali uma transformação da segurança pública de declínio, né, e obliteração gigante, né, porque depois dela, operações nos aglomerados ali era praticamente vista como se fosse um atentado da polícia contra a sociedade, que na realidade era para proteger a própria sociedade. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler essa decisão do Fachin. Sim. A coisa é tão absurda, a coisa é tão surreal, que ele coloca que é possível fazer as incursões em situações excepcionais. Isso. Beleza. O Rio, ele tem em torno, esse dado que eu vou te falar já é um dado já ultrapassado, ele tem em torno de 60 mil traficantes de drogas. 60 mil. Nossa. Tem mais traficante de drogas do que toda a força policial somada no Rio. 60 mil. São em torno de 1.400 favelas catalogadas e quase chegando a 2.000 sem catalogação. Então, eu te pergunto, como é que você resolve um imbróglio desse? E nessas favelas, nessas comunidades, os traficantes, assim, fortemente armados, portando fuzil, atirando, dando rajada para o alto, derrubando helicóptero. Isso já não é por si só uma situação excepcional? Com certeza. O que você precisa além disso? Para você poder incursionar na comunidade? Qual seria a situação excepcional além da própria existência da facção nos Morros Cariocas? Então, a coisa chega ao absurdo tão grande que se você vir um caminhão sendo roubado, sendo o motorista sequestrado, entrando com o caminhão na comunidade, a polícia está vendo o caminhão na comunidade, mas ela não pode entrar, porque aquilo ali não é considerado uma situação excepcional. O cara está descarregando e você não entra. Então, assim, eu falo, gente, o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa? Muitos poderiam associar isso aí a corte ter um entendimento aliado à questão política, porque eles falam, não, que o pessoal de determinada linha política é defensor de bandido, está aliançado com criminosos, ou então faz parte de uma organização criminosa. Mas também, eu inclusive está até nesse livro aqui, o Criminologia por Outro Ângulo, tem uma parte do livro que eu trouxe um termo, que eu discuto um trecho gigante a respeito dos julgados das cortes superiores. Não só o STF, mas também o STJ.
Por exemplo, tem um aqui que eu desconstruo uma ação do Dr. Rogério Schietti. Ele utiliza argumentações de um livro de uma pesquisadora chamada Jéssica da Mata, que é A Política do Enquadro. Uhum. E lá ele fala que o livro dela provou que existe perfilamento racial, estrutura racista dentro das instituições, tanto no judiciário quanto no Ministério Público e nas polícias, como se todo profissional desses órgãos estivessem prontos para poder prender um preto, né? E falando, hoje eu vou pegar um preto para prender, hoje eu vou julgar um preto e hoje eu quero condenar um preto. Só que não é isso que acontece. Quem está trabalhando nesses órgãos sabe que não existe isso. Ninguém acorda de manhã, não, hoje eu tenho que pegar um preto aqui, um pobre, e arrebentar com ele. E aí na pesquisa que nós fizemos, nós utilizamos psicologia, psiquiatria, neurociência, utilizamos questões da sociologia para tentar sair do enfoque direito e sociologia, que é o que permeia, né, toda a estrutura jurídica no Brasil, e trazer respostas de outros ramos da ciência para explicar, por exemplo, o porquê que um juiz que escreve um livro a respeito de que não pode utilizar um princípio in mala parte, né, por analogia, né, mas ele, quando está ali julgando, que é o da alta corte, vai lá e aplica aquilo que ele mesmo defendeu que não poderia ser feito. Né? Aí nós chamamos isso de dissociação criminológica, que a ideia é o seguinte: a dissociação na psicologia é um conceito que a pessoa formula na própria mente, através de vários processos, que dentre esses processos existe a figura da inserção ideológica. A ideologia forma nosso pensamento, mas ela não é determinante, ela é um ponto de influência. Existem outros tipos de processos, e aí nós elencamos 11 processos que fazem com que pessoas altamente gabaritadas consigam defender coisas tão abjetas e absurdas que esses indivíduos, eles quando são confrontados com o contraditório, com algo lógico, com algo concreto, eles não conseguem, eles se assustam e eles acham que o absurdo é quem está tentando mostrar para eles a realidade. E aí a psicologia chama isso de dissociação. Quando a gente traz isso para o aspecto da segurança pública, nós trazemos o termo criminológico. Por quê? Porque é os conceitos envoltos dessas questões. E aí eu mostrei essa ação do Dr. Rogério Schietti, que ele, no estudo da Jéssica da Mata, ela procurou atuar junto com os policiais de São Paulo, somente em áreas com aglomeração. E nessas áreas, os 3 batalhões que ela analisou, esses batalhões, a população demográfica lá era preta e pobre. O que ela justificou no conceito e na conclusão da pesquisa dela? Que a polícia só prendeu preto e pobre. Mas a área dela era só isso. A área que foi trabalhar era só... O batalhão, ele só tinha aquela jurisdição ali. Ele não tinha outra área. Então, ela não ia ver outros tipos de ocorrências, né, em outras áreas. E aí, ou seja, a metodologia científica fala que você não pode pegar uma parte e tomar pelo todo. Você precisa analisar todas as amostras para depois definir o que é aquele fenômeno. O que ela fez? Ela fez exatamente o que não se deve fazer metodologicamente. E aí o Dr. Rogério pega esse estudo e fundamenta na ação para absolver uma pessoa que cometeu um crime de roubo e colocou que aquela prisão foi em virtude da tonalidade da pele da pessoa. E aí, ou seja, você liberta um bandido que efetivamente praticou um ato criminoso e através de um conceito formado por uma dissociação, que é o que eu imagino que aconteça com esses ministros da alta corte. Por quê? Eles estão... vamos pegar aqui um exemplo, que isso é algo que qualquer pessoa pode assistir no YouTube. A ministra Carmen Lúcia, ela... naquele julgamento do TSE, ao definir aquela resolução que foi, salvo engano, em outubro, foi setembro, ela falou assim: não, nós sabemos que isso aqui não é permitido pela doutrina jurídica, mas em virtude da circunstância nós vamos excepcionalmente permitir. Não é brincadeira, né? E aí você fala, mas peraí, gente, mas para que existe a doutrina, para que existe a ciência penal, para que seletivo, escolhe realmente quem aplicar. Isso realmente é um horror. E mais, aí fala que a polícia que só mata preto, pobre. Se você for olhar a polícia militar, que é a nossa polícia ostensiva,
a maioria da tropa é preta e parda. Exatamente. Então é uma palhaçada isso que eles criaram. Porque a polícia matando. Para com isso, sabe? Então a gente fica vendo esse discurso que não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, ele começa a destruir a segurança de uma tal forma que você não pode fazer mais nada. Teve uma operação no Rio, não sei se vocês tomaram conhecimento, feito pela Polícia Civil, o nome da operação era Chupa Essa Manga. Não. O que é? A Polícia Civil, através da inteligência, fez um levantamento que uns traficantes iam fazer entre aspas, uma exportação dessas mangas. E eles tiraram os caroços. O bicho é criativo pra cacete. Eles tiraram os caroços das mangas e enxertaram com cocaína. Sério? Essa imagem eu lembro dessa foto aí. Eu lembro dessa foto. Perfeito. É perfeito. Né? Você não via o corte, você não via nada. Então, então por isso que a operação chamava-se Chupa Essa Manga. Todo mundo sabe que ter em depósito droga é crime permanente. Eu não preciso de mandado para poder prender essas pessoas. O crime permanente é o quê? Aquela concepção doutrinária, é o crime que acontece a toda hora, a todo instante. Ele não para de acontecer. Por isso ele é chamado de permanente. E como o crime está acontecendo, é possível a prisão em flagrante. Como a polícia entrou no galpão, acho que era pouco depois das 6 horas da tarde, a operação foi toda destruída, dizendo que eles precisavam de mandado. Então, 600 quilos de cocaína pura, que iam ser enviados para o exterior. Então a gente vai vendo destruição atrás de destruição. Agora o que eles fizeram com a Lava Jato, quando a Operação Lava Jato começou, se não me engano, acho que foi em 2014, alguma coisa assim, né? Rapaz, eu vi aquilo ali, eu que sempre trabalhei com justiça, era difícil você colocar a mão num camarada de classe média, média alta, era muito difícil. Eu fui promotor de justiça em Betim. Quando eu cheguei em Betim em 90, mais ou menos, 90, 91, eu fiz uma espécie de lava-jato lá em Betim. Eu processei metade da Câmara de Vereadores de Betim. O presidente da Câmara, na época, ficou preso lá com a gente, ficou preso lá quase 4 anos. Era uma coisa assim inédita, porque isso não acontecia. Então, existe um Ministério Público antes e depois da Constituição de 88. Então, até a Constituição de 88, você tinha, você principalmente não vai lembrar nunca, mas tinha o chamado promotor ad hoc. O que era o promotor ad hoc? Como faltava promotor na comarca, o juiz pegava um advogado e nomeava esse advogado como promotor daquele caso. Tá brincando. Era. Tinha para a turma da polícia, tinha o delegado calça curta. O que era o delegado calça curta? Como não tinha delegado da Polícia Civil, normalmente se pegava um sargento bom de serviço, truculento, e botava o cara como delegado. Então, isso tudo acontecia antes da Constituição de 88. Veio a Constituição de 88 e deu uma virada de página no MP, na magistratura, na polícia, em todo mundo. Então, o MP passou a ter garantias que ele não tinha antes. Então, vitaliciedade, inamovibilidade, redutibilidade de vencimentos, tal. E a garantia da inamovibilidade fez com que o MP crescesse muito, muito. Por que eu estou te falando isso? Quando eu comecei essa operação lá em Betim, aí os políticos começaram a falar assim, nós vamos tirar o Rogério. Eu ia fazer essa pergunta. E os meus amigos do meu concurso, todos já estavam em Belo Horizonte, eu estava doido para vir para Belo Horizonte. Mas quando os caras começavam nesse negócio, nós vamos tirar o Rogério, eu falava, agora que eu não saio. Agora que eu fico. E aí eu fiquei quase 4 anos em Betim, só por conta de pirraça minha, porque os caras ficavam jogando na cidade que eu ia sair. Então, mas era uma mudança, de paradigma. Então veio a Operação Lava Jato e mudou o foco, mudou a mira da metralhadora. Antes era só o pobre, era só o miserável, aquele camarada que o nosso público aí já de sempre. Começou a prender político, começou a prender grandes empresários. E o Brasil pirando, o Brasil vibrando com isso, E condenações legítimas, condenações mais do que provadas. Tanto é que a Lava Jato trouxe de volta bilhões aos cofres públicos. Então, como é que você traz bilhões aos cofres públicos se tudo aquilo ali foi armado? Como é que o cara faz uma delação, como é que ele faz um acordo com o Ministério Público, devolvendo milhões, óbvio que ele nunca vai devolver tudo, que você não sabe quanto que o cara pegou, ele tem sempre uma reserva de caixa para ele, Mas mas devolveu milhões. Como é que você devolve milhões se você não tiver subtraído? Exatamente, se não fez nada. Se não fez nada, Agora mesmo,
Então, assim, aí você vai ver na mudança. Eu vi o ministro Barroso falando que essa turma do 8 de janeiro, eles não aceitaram o acordo de não persecução penal. Eu falei, amigo, se eu sou inocente, eu não aceito nada. Eu não sou obrigado a aceitar nada. Então, assim, tipo, eles estão presos porque não aceitaram o acordo. Como assim? Como assim estão presos porque não aceitaram o acordo? Eu não sou obrigado a aceitar acordo. Se eu me considero inocente, eu não vou me entender culpado porque eu quero fazer um acordo com você para pagar uma multa, para não fazer. Sabe, não é assim que funciona. Então, eles destroem uma operação como a Operação Lava Jato. Você vê o Toffoli, agora, né? Acabou com o acordo que tinha sido feito com o Odebrecht. Do Palocci agora. Palocci agora. A coisa é muito assustadora. Muito assustadora. Com certeza. O Toffoli, o tempo inteiro chamado do amigo do meu pai, com gravações. Eu via o depoimento do Marcelo Odebrecht falando que o amigo do amigo do meu pai era o Toffoli. Aí depois teve a revista, acho que Cruzoé, que foi censurada. Então, assim, mas pera, que negócio é esse que a gente está vivendo? Por outro lado, uma senhora, mãe de família, que pichou a estátua da justiça lá com batom, está presa. Matou uma cabeleireira, né? Não, assim, é um absurdo, é tão grande. Aí eles vêm e começam a falar do tal de juiz de garantias. Aquilo sempre foi aquela palavra, o juiz que participa da fase do inquérito, das investigações, ele está contaminado com as provas. Tanto fizeram, que criaram o tal de juiz de garantias. Então, até o oferecimento da denúncia o camarada que vai participar do inquérito, né? Na apuração das provas do inquérito, com expedição de mandato, isso, aquilo outro. Recebeu a denúncia, já tem o juiz do processo de conhecimento. Bacana, mas espera, o Supremo brigou tanto pelo juiz de garantias, mas o juiz de garantias não se aplica a eles? Porque assim, você tem o Alexandre de Moraes como vítima, você tem ele como investigador, você tem ele como acusador, você tem ele como juiz, que não abre mão de julgar. Mas pera, vocês brigaram pelo juiz de garantia, só que não se aplica. Então, assim, é muito complicado.